Queridos irmãos, hoje, mais uma vez, Deus nos presenteou com um novo dia, um dia de restauração, de luz, de esperança. Neste exato momento erguemos os nossos corações ao céu para quebrar todas as amarras, feitiços, bruxarias, macumbas, mal-olhado e inveja que tentam se levantar contra nós. Antes de começarmos, participe da nossa corrente de oração e deixe seu pedido de oração nos comentários. Respire fundo. Permita que o sopro do Espírito Santo invada a sua casa. Alinhe seus pensamentos. Traga paz ao seu peito e abra o caminho para a vitória que já foi decretada sobre a sua vida. Hoje, caminharemos por um roteiro profundo de entendimento e libertação. Primeiro, vamos esclarecer o que são feitiçarias, magia negra e macumbas, e por que elas podem afetar tantas áreas da existência. Feitiçaria é qualquer prática que tenta manipular realidades espirituais através de rituais, encantamentos ou objetos carregados de intenções negativas. Magia negra acrescenta um peso maior. Envolve invocações contra a vida alheia, entregas de oferendas, pactos de destruição, desejo de dominação. Macumba é um termo popular que no dia a dia descreve rituais feitos na tentativa de quebrar defesas espirituais, perturbando mente, corpo e alma. Em todas essas expressões, o inimigo opera na sombra, tentando semear medo, desesperança e confusão. Porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, levantamos a bandeira da autoridade e declaramos: liberte, declare, comande, rejeite e alinhe, porque em Cristo existe vitória absoluta. Receba meu abraço fraterno, caloroso como o fogo do alto. O sol que desponta agora é mais que um fenômeno natural. É um lembrete do amor divino que nos desperta. Esta oração não é mera sequência de palavras, mas um exercício de fé ativa. Quando a voz se ergue, correntes espirituais se rompem. Quando as mãos se unem, o inimigo recua. Ao longo desta jornada, sua fé será fortalecida, seu coração revigorado, sua motivação renovada. O sopro de Deus faz nova todas as coisas. Que possamos então mergulhar nessa atmosfera sagrada. Comecemos recordando uma passagem simples, porém profunda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Estas palavras falam de proteção cercando quem confia no Altíssimo. Mais que recitar, precisamos compreendê-las. 1000 simboliza perigos menores, rotineiros. 10.000 representam hostes enormes, ataques sofisticados, magia, encantamentos, maldições. Ainda assim, a promessa permanece: não serás atingido. Quando esta verdade se torna viva, o medo perde poder e a mente se posiciona na rocha inabalável. Respire outra vez, deixe o ar entrar pelos pulmões, como se cada inspiração fosse carregada com partículas de luz dourada. Sinta essa luz percorrer veias, músculos, ossos, expulsando sombras que talvez você nem percebia carregar. O Pai vê cada lágrima escondida. Ele conhece lutas internas que nem sempre verbalizamos. Às vezes, a feitiçaria não é um boneco espetado com agulhas. É uma palavra maldosa lançada em segredo. Uma inveja silenciosa que contamina ambientes. Uma maldição proferida em tom de brincadeira. Outras vezes, é mesmo trabalho feito em encruzilhadas, fotos enterradas, nomes riscados em altares sombrios. Mas Deus é especialista em reverter decretos, em desfazer laços, em queimar contratos espirituais que não partem do seu trono. Recordemos também o ensinamento de Jesus em Mateus 18:8. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nesta simples frase, ele entrega a chave de autoridade. Libertamos pessoas, locais, família. Fechamos portais que foram abertos por curiosidade ou ignorância. Declaramos: está desligado todo vínculo com forças malignas. Enquanto esta oração ecoa, cadeias caem, obras contrárias se derretem como cera perante o fogo santo. Agora permita-me conduzi-lo por imagens de vida. Imagine uma muralha luminosa erguendo-se ao redor da sua casa. Tijolos de fogo vivo, revestidos de glória, impedem qualquer seta de atravessar. Ouça os portões se fechando com estrondo, como quem diz: aqui. Veja também um rio brilhante correndo no meio da sala, levando embora resquícios de tristeza, mágoa e opressão. Toda a energia densa é sugada, dissolvida, transformada em vapor leve que sobe para o céu, e lá é purificado. Querido irmão, querida irmã, se hoje você acordou com peso no peito,
dores inexplicáveis no corpo, confusão mental, desânimo sem causa aparente. Saiba, muitas vezes, essas sensações estão ligadas a impactos espirituais. Não estamos aqui para romantizar o mal. Estamos aqui para expô-lo à luz. Quando a luz chega, as trevas não suportam. Portanto, ergamos juntos um cântico de vitória. Eu rejeito todo o mal. Eu declaro liberdade. Eu me alinho ao propósito divino. Eu comando o fim de todas as amarras. Repita dentro de você, deixe a vibração dessas frases sacudir a estrutura invisível que te cerca. Talvez você se pergunte: por que certos ataques parecem tão insistentes? Lembre-se de Jó, o inimigo rondava, persistiu. Entretanto, cada investida serviu para revelar fidelidade maior, graça dobrada e multiplicação de bênçãos. Assim acontece conosco. O mal tenta encurralar, mas Deus usa cada batalha para forjar músculos espirituais, refinar caráter, intensificar luz interior. Isso não minimiza a dor, porém transforma a perspectiva. De vítimas passamos a guerreiros, de oprimidos tornamo-nos vigilantes que vigiam muralhas, prontos a soar trombetas de alerta para proteger família e comunidade. Pense também em Moisés diante do faraó, quando varas de feiticeiros egípcios viraram serpentes. A vara de Arão, simbolizando o poder de Deus, engoliu as demais. Essa narrativa revela algo essencial. A operação divina sempre engole a falsificação. Quando o fogo verdadeiro desce, ele consome o fogo estranho. Quando a palavra genuína é liberada, o eco do engano silencia. É por isso que o simples nome de Jesus carrega autoridade mais alta do que qualquer encantamento aprendido em livros ocultos centenários. Talvez você carregue objetos herdados, lembranças de rituais antigos, alianças que parecem inofensivas. Hoje, convidamos o Espírito Santo a sondar cada canto da casa, cada gaveta, cada pensamento. Onde houver aliança com trevas, pedimos. Onde houver nó, pedimos lâmina espiritual que corte. Onde houver contrato invisível, pedimos carimbo divino de cancelamento. Nulo, cancelado, sem validade. Libertação não é apenas um evento, é um estilo de vida. A cada amanhecer, reivindicamos a proteção do sangue de Cristo para que aquilo que foi expulso não encontre espaço de volta. Façamos então um breve exercício de entrega. Visualize-se diante do trono do Altíssimo. Coloque aos pés dele toda a desconfiança, todo o trauma, toda a sensação de ser perseguido. Entregue também fotos, nomes, situações. Veja essas coisas se tornando pó. Veja anjos varrendo o pó para fora do recinto. Sinta-se mais leve, mais firme, mais inteiro. Na Bíblia, aprendemos que Elias orou e fogo caiu, Eliseu orou e machado flutuou, Pedro orou e correntes se quebraram. Hoje, nós oramos e a sua realidade espiritual se alinha ao governo celestial. O mesmo Deus que agiu ontem age agora. Continuemos respirando em ritmo ser. A cada inspiração, diga mentalmente: recebo vida. A cada expiração, diga: rejeito morte. Vida de alegria, paz, saúde, provisão. Morte de ansiedade, medo, enfermidade, falta. A linguagem da fé transforma intangível em tangível. O incrédulo chama isso de coincidência. O crente chama de milagre. E milagres são a assinatura de Deus na história humana. Talvez você se lembre de uma noite em que não conseguiu dormir, pesadelos, sons estranhos, sensação de ser observado. Essas manifestações podem ser ecos de trabalhos espirituais lançados contra seu descanso. Hoje, declaramos: sua cama é um altar de paz. Seus sonhos, jardins de revelação. Seu quarto, baluarte de quietude. Qualquer espírito de tormento, confusão ou paralisia noturna, nós repreendemos agora pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Avancemos para outro ponto essencial. A palavra falada. Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder de vida e morte. Isto significa que ao mesmo tempo em que uma maldição pode ser proferida por lábios humanos, uma bênção cancela o decreto. Use sua voz como martelo de luz. Quando acordar, proclame: este é o dia que o Senhor fez. Eu comando alegria. Eu comando provisão. Eu comando proteção. Quando pressionado, declare: sou mais que vencedor. Nenhuma arma forjada prosperará. Rejeito sentenças malignas. Abraço promessas divinas. E quando terminar esta oração, continue conversando com Deus em tom de amizade. Ele não se cansa de ouvir, nem faz pouco caso de detalhes que parecem irrelevantes para outros. Para ilustrar, imagine duas realidades paralelas. Numa, você caminha cabisbaixo,
sentindo flechas espirituais atravessarem suas defesas. Na outra, você veste a armadura descrita em Efésios: cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Cada peça reflete luz radiante que cega inimigos. Escolha esta segunda realidade. Vista-se agora, aperte bem as fivelas, sinta o peso glorioso da armadura, e note como ela não restringe movimentos. Pelo contrário, amplia alcance e confere postura. Erige coragem. Enquanto ministramos sobre proteção externa, lembremos da proteção interna. Pensamento saudável. Uma mente ansiosa torna-se terreno fértil para mentiras. Assim fortaleçamos pensamento com meditação na palavra. Escolha um versículo âncora para hoje. Pode ser João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repita ao longo do dia. Cada repetição aprofunda a raiz da verdade, expulsando ervas daninhas de engano e acusação. Também falemos sobre relacionamentos. Muitas feitiçarias se instalam através de inveja, ciúme, competição oculta. Determine limites saudáveis. Ore por discernimento para identificar quem caminha em aliança santa e quem opera com intenções misturadas. Contudo, não alimente paranoia. O perfeito amor lança fora o medo. Apenas mantenha olhos abertos e coração em. Quem confia no escudo divino dorme tranquilo mesmo sabendo que lá fora, guerra ruge. Queridos irmãos, notem a cadência de tudo que foi exposto até aqui. Revelação, renúncia, revestimento, repouso. Revelamos obras das trevas para que sejam desfeitas. Renunciamos pactos antigos, revestimos-nos de autoridade. Repousamos na certeza da vitória. Este é o caminho. A jornada não termina em angústia, mas em alegria transbordante. Por isso, já começamos a agradecer em voz alta. Gratidão é selo de confiança. Agradecemos porque cadeias já se partiram. Agradecemos porque laços de bruxaria já se queimaram. Agradecemos porque o Espírito Santo já varre todo o quarto, toda a cozinha, todo o escritório, estabelecendo atmosfera de paz. Agradecemos porque o Senhor dos Exércitos acampa seus anjos ao redor daqueles que o têm. Fortaleça-se ainda mais lembrando que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, um anjo tapou bocas famintas. Da mesma forma, quando feitiços se levantarem como predadores, o Senhor enviará mensageiros para amordaçar cada seta, cada investida. Seus ossos espirituais não serão quebrados. Sua esperança não será devorada. Tudo que o inimigo planejou para envergonhá-lo será palco de manifestação da glória de Deus. Agora, num ato simbólico, imagine-se segurando uma chave dourada. Essa chave representa acesso a territórios antes trancados pela opressão. Coloque-a na porta da sua mente e destranque o cômodo dos sonhos adiados. Coloque-a na porta do seu coração e destranque o armário de talentos enterrado. Coloque-a na porta do seu futuro e destranque possibilidades ilimitadas. O mal tentou roubar chaves para limitar, mas o Espírito restitui o que foi tomado. Por fim, respiremos mais uma vez. Inspire profundamente luz, vida, autoridade. Expire lentamente peso, dúvida, fadiga. Sinta nossos espíritos girando em sintonia como pequenos sóis que lançam calor uns sobre os outros, formando constelação de fé. Nesta atmosfera, decretamos que todos os trabalhados espirituais feitos contra você perdem vigência, murcham, derretem, desaparecem. Declaramos que sua família está cercada de muralhas flamejantes, que seus projetos navegam em rios de provisão, que sua saúde resplandece como o sol do meio-dia. Queridos irmãos e irmãs, respirem comigo agora. Sintam o ar entrando pelos pulmões como sopro divino que renova cada célula, cada fibra do ser. Hoje, nesta manhã gloriosa, o Senhor me concedeu uma visão profética sobre suas vidas. Vejo correntes sendo quebradas. Neste exato momento, vejo cadeias espirituais se desfazendo como fios de teia diante do vento impetuoso do Espírito Santo. Suas mãos que antes tremiam de medo, agora se erguem em autoridade. Seus pés que antes cambaleavam na incerteza, agora pisam terreno firme da fé. O Senhor me mostrou que muitos de vocês acordaram esta manhã com peso no peito, sensação de aperto na garganta, como se algo invisível estivesse sufocando seus sonhos. Essa opressão não é acaso, meus amados. É o último suspiro de trabalhos espirituais que tentam resistir ao poder que hoje se manifesta através desta oração. Mas declaro a vocês, toda obra de feitiçaria, toda amarração,
Todo trabalho de magia negra que foi direcionado contra suas vidas perde força neste momento. O fogo do altar celestial está descendo sobre cada um que ouve estas palavras com fé. Vejo famílias sendo restauradas, vejo casamentos que estavam à beira do abismo sendo reconstituídos pela graça de Deus. Vejo portas de emprego se abrindo para aqueles que há meses batem em portas que se fecham. Vejo a saúde sendo derramada como óleo precioso sobre corpos que estavam definhando sem explicação médica. Isso não é esperança vazia. É decreto profético fundamentado na palavra que não volta vazia. Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que essas coisas acontecem comigo? Porque pareço ser alvo constante de ataques espirituais. Meu irmão, minha irmã, permita-me revelar algo que o Espírito Santo tem sussurrado ao meu coração. O inimigo não perde tempo atacando quem não representa ameaça. Ele concentra seus dardos naqueles que carregam destino, propósito, chamado de. Quando feitiços se levantam contra você, é porque há algo em sua vida que incomoda as trevas, a luz em você que precisa ser apagada na perspectiva maligna, mas que jamais será extinguida na perspectiva divina. Recordo-me das palavras do profeta Isaías: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Observe a precisão desta promessa. Não diz que ferramentas não serão forjadas. Diz que não prosperarão. Não diz que línguas não se levantarão. Diz que você as condenará. Isso significa que ataques existem, mas vitória é garantida para quem se posiciona corretamente na fé. Agora concentrem-se comigo numa imagem espiritual. Visualizem-se dentro de um círculo de fogo santo. Esse círculo não queima vocês, mas incinera tudo que se aproxima com intenção maligna. Feitiços lançados contra vocês derretem antes mesmo de tocá-los. Palavras de maldição se transformam em fumaça que se dissipa no ar. Objetos enterrados com seus nomes perdem toda a força e se tornam mero barro sem poder. Vocês estão blindados pela armadura de Deus, impermeáveis aos projéteis espirituais. Quero que compreendam algo fundamental: confissão e arrependimento são chaves mestras na guerra espiritual. Não porque Deus necessite de nossa perfeição para nos defender, mas porque áreas não confessadas se tornam brechas que o inimigo explora. Por isso, neste momento, convido cada um a um exame interior sincero. Há mágoas não perdoadas, há ressentimentos cultivados, há práticas espirituais duvidosas do passado, há curiosidade com horóscopo, búzios, cartas, simpatias. Senhor Jesus, eu me prostro diante do teu trono neste momento. Reconheço que muitas vezes busquei respostas em fontes que não glorificavam teu nome. Confesso que por ignorância ou rebeldia, abri portas espirituais que não deveriam ter sido abertas. Perdoa-me por consultar videntes, por fazer simpatias, por permitir que curiosidade espiritual me levasse a territórios proibidos. Perdoa-me por alimentar ódio contra pessoas que me feriram, por desejar vingança contra quem me prejudicou. Perdoa-me por momentos de incredulidade, por questionar tua bondade quando circunstâncias pareciam desfavoráveis. Agora, pela autoridade do teu nome, eu cancelo todo contrato espiritual que possa ter sido firmado inconscientemente. Quebro toda aliança com trevas, rompo todo vínculo com práticas ocultas, rejeito toda herança espiritual negativa que possa ter vindo através de gerações familiares. Declaro que minha linhagem está selada com teu sangue precioso. Declaro que minha descendência caminhará em teus caminhos. Declaro que minha casa serve ao Senhor. Sinto o vento do Espírito Santo soprando neste momento. Ele está varrendo cada canto da casa onde vocês estão. Está limpando gavetas espirituais onde lembranças dolorosas estavam guardadas. Está lavando paredes invisíveis onde palavras de desânimo estavam escritas. Está ungindo portas e janelas, para que somente bênçãos entrem e somente louvores saiam. Respirem esse ar purificado. Sintam-se mais leves, mais livres, mais fortalecidos. Há uma palavra profética específica para alguém que está ouvindo. Você que tem sofrido com pesadelos recorrentes, que desperta no meio da noite com sensação de presença maligna, que sente arrepios inexplicáveis pelos corredores de casa. O Senhor me mostra que isso terminará a partir desta oração. Seu sono será reparador. Seus sonhos serão reveladores da vontade divina. Sua casa será santuário de paz. O que causava terror se transformará em tremor diante da sua presença. Para outro coração que me ouve,
Você que tem visto portas de trabalho se fecharem sistematicamente, que tem experimentado bloqueios financeiros sem explicação lógica, que tem sentido como se uma parede invisível impedisse seu progresso. O Senhor declara que essa muralha espiritual está sendo demolida tijolo por tijolo. Ofertas de emprego virão, oportunidades se multiplicarão. Ideias criativas brotarão como fontes de água viva. Sua criatividade estava represada, mas agora transbordará. E você, que tem enfrentado enfermidades que doutores não conseguem diagnosticar precisamente, dores que migram pelo corpo sem padrão identificável, fadiga que não melhora com repouso, o Senhor me mostra que há componente espiritual nessas manifestações físicas. Não estou dispensando acompanhamento médico, mas estou declarando que a raiz espiritual está sendo cortada, energia vital está sendo restaurada, células estão sendo regeneradas, sistemas estão sendo realinhados ao projeto original de vida. Permitam-me agora orar especificamente pelos familiares de vocês. Senhor, estendo minhas mãos sobre as famílias representadas nesta oração. Pais que estão distantes, Deus, filhos que escolheram caminhos tortuosos, cônjuges que esfriaram no amor, parentes que se tornaram adversários por questões materiais. Eu cubro cada nome com um manto da misericórdia divina, quebro toda palavra áspera que foi pronunciada no calor de discussões, desfaço toda maldição que foi lançada por lábios familiares em momentos de raiva, declaro que reconciliação virá, que perdão fluirá, que amor genuíno será restaurado. Vejo especialmente uma situação familiar envolvendo herança, disputa por bens, relacionamentos fragmentados por questões financeiras. O Senhor declara que a justiça divina intervirá, não necessariamente da forma como vocês esperavam, mas de maneira que todos os envolvidos reconhecerão a mão de Deus operando. Haverá provisão suficiente para todos. Haverá reconciliação onde havia amargura. Haverá sabedoria onde havia confusão. Intercedo também pelas autoridades de nossa nação. Senhor, toca o coração de governantes, de juízes, de líderes em todas as esferas, que decisões sábias sejam tomadas, que corrupção seja exposta e punida, que justiça prevaleça sobre interesses escusos. Oramos pela polícia, pelas forças armadas, pelos profissionais da saúde, pelos educadores, que cada um seja instrumento de tua vontade em suas respectivas áreas de atuação. Há uma urgência em meu espírito para orar pelas crianças. Senhor, protege os pequenos que estão sendo expostos a conteúdos inadequados, que estão sendo influenciados por ideologias contrárias aos valores cristãos, que estão sendo aliciados por predadores virtuais. Ergue uma muralha de proteção ao redor da mente infantil. Que pais tenham discernimento para orientar, que professores tenham sabedoria para educar, que a igreja tenha estratégias eficazes para alcançar a nova geração. O Senhor me mostra neste momento uma visão gloriosa. Vejo anjos guerreiros postados ao redor de cada família representada nesta oração. Suas espadas flamejantes cortam os últimos fios de toda a teia espiritual que tentava envolver seus lares. Vejo muralhas de fogo cristalino se erguendo ao redor de suas casas, impedindo qualquer aproximação maligna. Vejo rios de óleo santo fluindo pelos corredores, santificando cada ambiente, purificando cada objeto, consagrando cada cômodo ao seu Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, eu liberto agora uma unção especial de cura sobre cada pessoa que participa desta oração. Que teu poder restaurador flua como cascata sobre corpos enfermos, mentes atormentadas, corações feridos. Declaro cura para aqueles que sofrem com doenças crônicas, com dores inexplicáveis, com sintomas que resistem aos tratamentos médicos. Que células cancerosas sejam destruídas pelo fogo santo, que tumores se dissolvam como sal na água, que infecções sejam expulsas pela força do teu nome. Oro especialmente pelas crianças, de adolescentes das famílias aqui representadas. Senhor, protege os pequenos que estão sendo bombardeados por influências negativas nas escolas, nas redes sociais, nos ambientes onde que tua sabedoria os guie para fazer escolhas corretas. Que teu amor os consolide na identidade verdadeira. Que tua força os capacite a resistir às pressões do mundo. Declaro que esta geração será poderosa no Espírito, que caminhará em santidade, que manifestará teus milagres. Faço uma oração específica pelos casamentos e relacionamentos familiares. Pai, onde há frieza, derrama calor do teu amor. Onde há amargura,
Derrama mel da reconciliação, onde há orgulho. Derrama óleo da... Que esposos se redescobram como no primeiro dia. Que filhos honrem seus pais. Que pais sejam exemplos de caráter para seus filhos. Quebrou toda maldição pronunciada sobre casamentos. Toda palavra destrutiva falada em momentos de raiva. Toda sentença de separação decretada por lábios humanos. Senhor, eu levanto agora uma oração pelas finanças. De provisão material, que a prosperidade bíblica se manifeste na vida de cada família, não a prosperidade do mundo, baseada em ganância e competição, mas a prosperidade do reino, fundamentada em generosidade e fidelidade. Que ideias criativas brotem nas mentes, que oportunidades de negócio se multipliquem, que portas de emprego se abram, que investimentos frutifiquem. Declaro que a escassez não terá domínio sobre essas famílias, que a abundância será testemunho da fidelidade divina. Intercedo também pelas autoridades de nossa nação. Senhor, toca o coração dos governantes, dos parlamentares, dos juízes, de todos aqueles que têm poder de decisão sobre os destinos do povo. Que a sabedoria divina os orienta, que a justiça seja o fundamento de suas escolhas. Que o bem comum prevaleça sobre interesses particulares. Oro pela nossa polícia militar, pelos bombeiros, pelos profissionais da saúde, pelos educadores. Que cada um seja instrumento de tua vontade em sua esfera de atuação. Pai, eu ergo uma oração especial pelas pessoas que estão enfrentando batalhas judiciais, processos legais, disputas familiares por herança ou custódia de filhos. Que tua justiça se manifeste nos tribunais. Que advogados sejam instrumentos de tua verdade. Que juízes sejam orientados pelo teu espírito. Declaro que mentiras serão expostas. Que documentos ocultos virão à luz. Que testemunhas falsas serão desmascaradas. A verdade prevalecerá. Justiça triunfará. Quero orar também pelos que trabalham na evangelização e no ministério. Senhor, fortalece pastores, líderes, missionários, evangelistas, que não desanimem diante das dificuldades, que não se corrompam com as tentações do poder, que não se desviem da simplicidade do evangelho, que suas pregações sejam ungidas, que seus testemunhos sejam autênticos, que suas vidas sejam cartas abertas da tua graça. Multiplica recursos para a obra missionária. Abre corações para receberem a palavra. Prepara terrenos para a colheita de almas. Pai Celestial, eu faço agora uma oração profética sobre o futuro desta nação. Vejo dias de avivamento espiritual chegando. Vejo multidões se voltando para ti. Vejo igrejas sendo edificadas. Vejo famílias sendo restauradas, mas também vejo provações que antecedem a bênção. Testificações que precedem a vitória. Prepara teu povo para os dias que virão. Capacita-os para serem luz nas trevas, sal na corrupção, esperança no desespero. Senhor Jesus, eu declaro agora salvação sobre todos aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador pessoal. Que teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, que reconheçam sua necessidade de redenção, que confessem seus pecados, que creiam em teu sacrifício na cruz. Declaro que sementes do Evangelho plantadas, anos germinarão, que conversões extraordinárias acontecerão, que famílias inteiras serão salvas. Agora, numa demonstração final de autoridade espiritual, eu ordeno que todo trabalho de feitiçaria ainda ativo seja completamente anulado, que toda macumba feita contra essas famílias perca a total eficácia, que todo objeto enterrado com nomes ou fotos seja consumido pelo fogo celestial, que toda amarração espiritual seja cortada pela espada do Senhor, que toda maldição proferida se reverta sobre quem a lançou, que toda inveja dirigida contra essas vidas se transforme em oportunidade de testemunho. Pai, eu selo esta oração com o sangue precioso de Jesus Cristo, que cada palavra aqui pronunciada seja estabelecida nos céus, ratificada pelos anjos,
executada na terra, que nenhuma força maligna possa reverter os decretos aqui estabelecidos, que nenhum espírito de dúvida possa roubar a fé plantada nestes corações, que nenhuma circunstância adversa possa abalar a confiança na tua fidelidade. Declaro que os participantes desta oração sairão transformados, fortalecidos, renovados, que suas mentes estarão claras, seus corações em paz, seus espíritos em comunhão contigo, que o sono desta noite será reparador, que os sonhos serão reveladores, que o despertar será em alegria, que o dia de amanhã trará confirmações visíveis das orações de hoje, que as próximas semanas serão marcadas por testemunhos de vitória, que os próximos meses escreverão uma nova história de fé e superação. Finalmente, Senhor, eu te agradeço por cada vida tocada, por cada coração curado, por cada família liberta, que a tua glória seja manifestada através dos testemunhos que nascerão desta oração, que outros sejam alcançados pela mesma fé, que tua igreja seja edificada, que teu reino seja estabelecido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Selamos esta oração com a certeza da vitória total e definitiva. Queridos irmãos, a batalha está vencida, as correntes estão quebradas, os feitiços estão anulados, a liberdade está decretada, a cura está liberada, a bênção está selada, a salvação está confirmada. Levantem-se agora como guerreiros vitoriosos. Caminhem como filhos amados, vivam como herdeiros do reino. O Senhor dos Exércitos está convosco. Nada poderá prevalecer contra vós. Esta é a herança dos servos do Senhor. Amém.